Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Frei Beto Entre Nós, diretamente aqui dos estúdios MCM. No ano em que o Brasil se prepara para receber a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, Frei Beto bate um papo com a jornalista e ativista ambiental Cláudia Visoni sobre meio ambiente e as novas soluções sustentáveis de convivência humana no planeta. O tema central da COP30 será a preservação das florestas e a necessidade de agir para um futuro mais sustentável. Frei Beto tem particular sensibilidade com o tema, na medida em que já escreveu títulos, tanto para crianças e adolescentes, como o Ala o Amor, que é uma novela ecológica que narra a história da relação amorosa entre um índio e um rio ameaçado de contaminação, como para adultos, como o livro O Tom Vermelho do Verde, que é um livro de denúncia e, ao mesmo tempo, um romance histórico em que Frei Beto revela um profundo conhecimento da cultura indígena. O livro revela as pressões que os povos originários sofrem para que suas terras sejam exploradas por companhias mineradoras e madeireiras que causam danos ecológicos irreparáveis à medida em que a floresta amazônica é arrasada e os povos indígenas dizimados. Cláudia Visoni considera que começou a conhecer os conceitos da ecologia ainda na infância, quando participava do movimento bandeirante, que é um nome brasileiro para o escotismo feminino. Jornalista formada pela ECA na USP, trabalhou na Rádio USP e na Editora Abril, passando pelas revistas Náutica, L e Boa Forma, onde foi diretora de redação. As preocupações ambientais já apareciam nas reportagens e pautas que inseria nos veículos onde trabalhou, tendo, por exemplo, feito a cobertura da Rio 92. Em 2000, viveu o boom da internet, sendo diretora de conteúdo do portal Obsidiana, que produzia conteúdos para mulheres e que estava estabelecida em 4 países, né? No Brasil, na Argentina, no México e nos Estados Unidos. Na sua trajetória pessoal e profissional, sempre buscou pessoas e coletivos que partilhassem das mesmas preocupações e utopias e que aproximavam de parceiros ativistas da agroecologia. Em 2018, foi eleita co-deputada estadual em São Paulo pela Mandata Ativista. Em 2020, ajudou a criar a Frente Alimenta, que é uma rede de ativismo da qual ainda participa intensamente, com foco no combate à fome e fortalecendo os pequenos agricultores agroecológicos e a disseminação da agricultura urbana. Muito obrigada, Cláudia, Frei Beto. Eu queria começar perguntando para vocês a visão que vocês têm sobre o meio ambiente e a sustentabilidade, como cada um desses temas é trabalhado no mundo nesse momento que a gente está vivendo. Frei Beto, por favor. Bem, primeiro eu queria deixar claro que não é a minha especialidade, né? Eu me considero um leigo interessado e que, curiosamente, fui levado a isso pela mesma razão que você, na apresentação, descreveu o que motivou a Cláudia. Ela foi bandeirante, eu fui escoteiro durante 7 anos. Então, aqueles acampamentos, aquelas discussões, isso, enfim, foi assim um contato muito forte com a natureza e a questão ambiental, etc. Mas o que me veio mais tarde a causar uma aproximação maior foi o fato de eu ser filho de uma especialista em cozinha. Minha mãe era considerada a principal culinarista mineira e ela me introduziu no tema da educação nutricional, que, diga-se de passagem, entre os 10 temas que eu elenco que a escola brasileira não ensina, um é este, né? Não ensina o que é educação nutricional. Isso não existe no currículo brasileiro. E, ao mesmo tempo, eu fui convidado pelo presidente Lula, quando fui seu assessor, em 2003, 2004, para trabalhar na mobilização social do Fome Zero. Não porque eu interessasse, não porque eu
entendesse da questão da alimentação e da fome, mas eu entendia de mobilização social. Eu já vinha, né, de muitos anos nessa prática através da educação popular. E ali eu me aproximei do tema, então, da alimentação e da fome, e me interessei, comecei também a me aprofundar na questão da educação nutricional, e é um tema que eu continuo interessado em leituras, em contatos, mas não é um tema da minha área específica de trabalho, a não ser a partir de 2019, quando eu fui contratado pela FAO, que é o organismo da ONU para Alimentação e Agricultura, para assessorar o Plano de Soberania Alimentar e Educação Nutricional de Cuba. Então, periodicamente, desde então, eu vou a Cuba, né, 5, 6 vezes por ano, para poder dar continuidade a esse projeto. E você, Cláudia? Bom, assim, a gente está num momento muito difícil, né, em relação à crise ambiental. Muito bom ouvir o Frei Beto, e a gente eu não sabia desse detalhe, que a gente tem essa marca biográfica aí de ter participado de escotismo, e o escotismo foi muito pioneiro, né? Nos anos 70, que foi o meu caso, já se falava de ecologia, e foi lá que eu comecei mesmo, e eu também tinha um pai muito ligado à natureza. Então, a minha vida, já tive esse privilégio desse contato desde pequena. E hoje, assim, é difícil ser ambientalista nesse mundo, porque a gente está vendo que é derrota em cima de derrota, né? Assim, a humanidade, sobretudo as pessoas que têm o poder na mão, decidiram por prioridades que estão muito distantes de manter as condições que sustentam a vida no planeta. Então, cada dia a gente acorda e vê notícias mais estapafúrdias, como, por exemplo, a inteligência artificial é um grande sucesso, só que ela usa e contamina uma quantidade de água absurda e usa uma quantidade de energia absurda, que está fazendo com que as emissões do mundo se multipliquem. Então, a gente está num cenário em que a inteligência artificial vai ser cada vez mais disseminada, cada vez mais desenvolvida, e a gente vai ter cada vez menos água. E as mudanças climáticas estão fazendo com que a produção de alimentos, né? Eu sou agricultora de pequena escala, de quintal, de praça, né? Eu planto tanto na minha casa quanto na Praça das Corujas, e a gente vê como está cada vez mais difícil produzir alimentos. Eu converso muito com agricultores, e a realidade do pequeno agricultor é essa, né? Então, a gente está diante de uma situação bastante assustadora, e que parece que tem um enorme bode na sala que ninguém consegue ver. E se aparecesse um marciano aqui e perguntasse, bom, mas o que está acontecendo com o planeta? Eu ia falar que, basicamente, 3 coisas em enorme escala. O nosso modelo econômico e político desregulou o clima do planeta, está causando extinções em massa, destruições de ecossistema em massa, e a gente está, para completar, ainda contaminando e poluindo tudo, né? Então, a gente está diante de um cenário bem desafiador. Em relação à COP30, né? Como é que vocês veem esse evento global acontecendo aqui no Brasil nesse ano, a importância da COP30 ser no Brasil? Bem, a importância é muito grande pelo fato do Brasil ser um país de dimensões continentais, que abriga a maior floresta tropical do planeta e recursos hídricos, enfim, naturais, absolutamente fantásticos. Eu costumo dizer que Deus, quando criou a América Latina, cometeu aos olhos dos outros países uma injustiça enorme, né? Que foi fazer um país tão grande, de dimensões continentais, onde não tem nenhuma catástrofe natural. Aqui não tem vulcão, aqui não tem terremoto, aqui não tem furacão,
aqui. Hoje em dia tem uns tornados, algumas coisas aí, né, devido ao desequilíbrio que está se agravando, mas realmente, se a gente olha para os nossos vizinhos, a quantidade de terremotos que ocorrem no Chile, a quantidade de gelo que existe na Argentina, o Brasil não tem nada disso. O Brasil realmente é aquilo que o Pero Vaz Caminha constatou, em se plantando dá. O único problema é quando o Sindicato dos Anjos reclamou com Javé que ele havia feito um país muito privilegiado, ele então respondeu: esperem só para ver que tipo de político aquele povo vai escolher. Né? Ou seja, a nossa desgraça ainda vem disso que a Cláudia se referiu, a nossa classe dominante, que detém o poder, não detém o governo, mas detém o poder, então manipula o governo, que não tem nenhuma sensibilidade à questão ambiental. Por quê? Porque a questão ambiental, o Chico Mendes, de quem eu fui amigo, dizia com muita clareza, questão ambiental sem luta de classes é jardinagem. Né? Ou seja, não adianta a gente ficar falando em preservação da natureza se nós não entrarmos na superação desse sistema político, econômico, social que naturaliza e sacramentaliza a desigualdade social. Não há possibilidade. E também a desigualdade entre o ser humano e a natureza. Essa desigualdade vem de uma interpretação equivocada da Bíblia. Isso está mais hoje do que provado, porque o Gênesis, ele hoje é interpretado que Deus criou a natureza e falou, vai lá e domina, disse para o ser humano. E não é bem assim, porque antes de falar vai lá e domina, ele criou um casal, porque a Bíblia, costumo dizer, foi escrita na oficina do professor Paulo Freire, né? Ela não tem nenhuma aula doutrinária, teológica, é só causos, como a gente fala em Minas. Então, para falar da natureza da vida, são dois fatores interessantes. Primeiro, que o ser humano é a última coisa que aparece na natureza. Todo o relato do Gênesis, dos 6 dias da criação, ao ser humano precede a natureza não humana. Interessante que séculos depois a ciência vai constatar que a evolução do universo se deu assim. Nós somos uma espécie extremamente recente. Nós somos dos últimos segundos do dia 31 de dezembro, se colocássemos a evolução do universo num 1º de janeiro a 31 de dezembro. Né? O planeta Terra só surge em setembro. E a espécie humana só vai surgir nos últimos segundos do dia 31, da noite de 31 de dezembro. Nós temos 300 mil anos no máximo, como espécie racional, inteligente, enfim, criativa. Acontece que a palavra Eva significa vida e a palavra Adão significa terra. Então, a personificação de Adão e Eva, essas figuras simbólicas, míticas, é a personificação de que eu vou fazer a inteligência da natureza, e justamente com uma fortíssima empatia. Tanto que a interpretação que se dá hoje, né, mais condizente com o que nós estamos defendendo, a Cláudia e eu aqui, é justamente que a proibição de não comer o fruto não tem nada a ver. Primeiro que nem aparece a palavra maçã. Né? Maçã é uma coisa que enfiaram na Bíblia sem a Bíblia se referir. Fala do fruto. O fruto é o seguinte, você não pode desrespeitar o ciclo da natureza. A natureza tem o seu próprio ciclo. Você não pode querer apressá-la em função de alguma ambição. Não, eu preciso colher imediatamente porque eu tenho fome ou porque eu vou negociar a minha colheita. Você tem que respeitar a natureza, como na nossa vida pessoal tem um ciclo, a gente é criança, é jovem, é adulto, velho, enfim, né? A natureza também tem o seu ciclo. E isso foi desrespeitado pela liberdade humana. Então, eu creio que
a gente precisa refazer toda essa leitura. Só que essa leitura está muito entranhada no atual sistema de poder hegemônico no mundo, que é o capitalismo. Muito entranhada. Ou seja, você pega uma comunidade indígena aldeada, a natureza ali tem valor de uso e não valor de troca. Em todo o nosso mundo urbano, a natureza tem valor de troca, não tem valor de uso. Ou seja, ela rende dinheiro. Quando a gente pensa, isso é uma coisa que sempre aconteceu na história do Brasil, a quantidade de, por exemplo, café que se queimava para não abater o preço no mercado. E ainda hoje tem vários tipos de alimentos que os produtores queimam ou enterram, porque se jogar no mercado vai cair muito o preço e eles não vão ter o lucro que eles consideram necessário, né, suficiente. E por aí vai. Então eu creio que realmente nós temos que... Não dá para desassociar a questão da mudança da sociedade da questão da preservação ambiental. Isso é fundamental. O ser humano é um projeto que deu certo, Frei Beto? Olha, às vezes eu tenho minha dúvida, né? Eu acho que é um projeto que ainda não deu certo. Está fadado a dar certo, mas ainda não deu certo, né? Eu tenho, para mim, que nós temos todos os mecanismos para dar certo, mas as várias formas de desvios cometidos ao longo da história que levaram a opressões, a injustiça, a escravidão, ao feminicídio, enfim, a homofobia, misoginia e tantos outros preconceitos, nós estamos ainda numa era primitiva. Temos muito a evoluir ainda. Cláudia, como que você avalia a realização da COP aqui no Brasil, da COP30, assim, o que você está esperando e o que você acha que vai sair daí, né? Se a gente muda as chaves aí. Tá. Bom, primeiro eu vou contar o cenário que, se estivesse acontecendo, eu estaria super empolgada com a COP, tá? E esse cenário é de um país, né, não só os governantes, as lideranças econômicas, o povo mesmo, muito engajado na regeneração e proteção da natureza, a gente não falando em explorar petróleo na foz do Amazonas, a gente trabalhando a economia da floresta em pé, preservando as terras indígenas, entendendo que a floresta em pé e os frutos da floresta beneficiados para alimentar as pessoas vão ser, inclusive, muito mais rentáveis do que ir lá fazer mineração de ouro e contaminar todo mundo com metal pesado. Eu estaria assim, super empolgada e acharia que seria uma enorme celebração. Só que a nossa realidade não é essa. A nossa realidade, existe até nesse atual governo federal um esforço para tentar conter o desmatamento, mas a gente tem uma sociedade que se engajou numa coisa que eu chamo Operação Morte da Galinha dos Ovos de Ouro, né? Vamos tirar tudo agora. Então, assim, a Amazônia está muito infiltrada pelo crime organizado, por todo tipo de escala de gente querendo destruir aquela floresta o mais rápido possível. Os grandes produtores agrícolas não entenderam que eles dependem da floresta para produzir chuva, para continuar produzindo até mesmo as monoculturas deles. Então, se fala hoje em dia em agrossuicídio, né? Então, a gente está vendo aí o Pantanal, o Centro-Oeste, fatia. O Brasil já tem deserto, né? O Pantanal secando, o ciclo da chuva indo embora. Então, é uma situação muito, muito grave, e a COP30 está sendo tratada como um evento festivo. E um evento, aquilo não é um evento, aquilo é um encontro de países, de governo, para negociar uma coisa muito séria, que é como é que a gente vai fazer para reduzir as emissões, como é que, nesse momento agora, como é que vai ser o financiamento dos países pobres para que eles possam
fazer uma transição energética. A gente não está fazendo uma transição energética, a gente está adicionando novas formas de obtenção de energia. Então, quando a gente coloca a energia eólica, a energia das marés, a energia solar, nós não estamos reduzindo a emissão por energias fósseis, né? A gente está adicionando, porque nós estamos num mundo superconsumista, com demanda cada vez maior. Então, a situação é muito, muito grave. E o bloco transnacional, que estava mais inclinado a aceitar esse financiamento dos países pobres, que é a Europa, a gente está com um mundo que tem surgimento de guerras e de tensões muito fortes, e agora a gente tem um governo absolutamente insano nos Estados Unidos, e a Europa, a principal prioridade desse ano agora vai ser financiamento de exércitos e armas. E muito dinheiro vai sair, dinheiro que poderia ser usado na regeneração, na adaptação às mudanças climáticas, vai virar compra de arma. Então, esse é o cenário real, e eu estou vendo um clima de oba-oba, tanto na sociedade quanto na imprensa. Então, a COP30 está sendo tratada meio como se fosse as Olimpíadas ou mais uma Copa do Mundo no Brasil. Não é nada disso. E, assim, eu sou meio radical nesse ponto. Eu não vou à COP30, e, na minha opinião, eu acho muito bonito. Eu cobri realmente a Rio 92 como jornalista, nada do que foi definido lá foi cumprido. Depois veio o protocolo de Quioto, não foi cumprido. O protocolo de Quioto já eram compromissos para reduzir emissões, não foi cumprido. Aí veio Paris em 2015, Acordo de Paris, não foi cumprido. A gente continua com emissões recordes e temperatura recorde, e o clima agora deveria ser mais sério. Assim, eu acho maravilhoso o festival ambientalista, acho incrível que a população civil se manifeste, acho tudo ótimo, mas não lá, deveria ser em outra data, outro lugar. No meu entendimento, a gente deveria cancelar eventos paralelos e ficar o mundo inteiro ali olhando o que as delegações estão fazendo e negociando, naquelas negociações chatas, porque quanto mais a gente enfeitar essa árvore de Natal, mais fácil vai ser um fracasso, como tem sido. A COP28 foi fracasso, a COP29 foi fracasso, e esse circo todo não está ajudando. Os movimentos estão participando, os movimentos ambientais estão participando dessa construção, ou não? Ou eles estão à parte disso? E eles estão entendendo o que está acontecendo em relação ao que já foi feito? Então, eu sou meio chata, né? Como assim... COP, vou lá para a origem, Rio 92, né? Quando o estudo começou. Foi o primeiro grande encontro, assim. Tinha 2 eventos muito separados. Em Jacarepaguá ficava o evento dos governos, né? E no Aterro do Flamengo ficava aquilo que depois deu origem ao Fórum Social Mundial, etc. Eram 2 eventos separados. Inclusive, eu era jovem, cobria para uma revista de adolescentes, que era Capricho, então fiquei muito mais no Aterro do Flamengo. A COP mesmo é um evento governamental. A sociedade civil pode incidir como fazendo protesto, que é isso que faz, mas não entra na salinha de negociação, né? Então, assim, nós não estamos construindo a COP, são os governos que estão fazendo lá suas NDCs, né? As normas, as metas de emissão, que praticamente nenhum entregou a lição de casa, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao longo desse ano, e a coisa vai começar a esquentar, quanto mais próximo da COP for, fulano vai falar, eu vou para a COP, né? Muita gente vai para a COP fazer conteúdo para rede social, para ganhar like, né? Eu vou para a COP. Você vai para a COP fazer o quê? Né? Assim, inclusive, a cidade de Belém está com problemas. Vou dar um exemplo, que ele é meio metafórico, mas ele ensina um pouco o que está acontecendo, né? 13 quilômetros de floresta foram arrasados para fazer uma estrada ali dentro de Belém, né? E isso é um problema. Não foi previsto passagem de animal, então muito animal deve estar morrendo ali, fora a destruição em si. E aí chega num determinado local, que é o canteiro de obras, criaram a tal árvore artificial, que pegou um monte de sucata da obra, pendurou uns vasos
de plantas ornamentais não nativas e está vendendo isso como uma inovação. E a gente que é plantador de árvore, fala assim, aí qual que é a desculpa? Não tem lugar ali para pôr árvore porque está tudo cimentado. Existe uma tecnologia chamada vaso. Com um vaso deste tamanho aqui, você consegue plantar uma árvore imensa, né? Então, tem uma desconexão muito grande, está todo mundo muito confuso, né? Então, precisa prestar atenção, cada um que vai para a COP, eu não vou, mas quem vai, assim, o que você vai fazer lá? Você vai chamar atenção para quê? Porque na COP anterior, que foi em Baku, teve até ex-jogador famoso com ficha corrida brasileiro, com ficha corrida na polícia, que pegou o jatinho para ir lá para encontrar os colegas, porque falaram que aqui está rolando um evento que é a COP, e essa pessoa vai lá, não entende nada de meio ambiente, vai lá fazer conteúdo para a rede social. Então, a gente tem que evitar ao máximo que esse tipo de coisa aconteça. Frei Beto, você tem um livro, né, O Tom Vermelho do Verde, que é bem recente e que você fez uma grande pesquisa que tem muito a ver com isso que a Cláudia está falando em termos de realidade dos indígenas, no caso, né? Queria que você contasse um pouquinho sobre essa pesquisa, a importância, a atualidade desse livro. É um livro editado pela Rocco, né? Nós estamos em 2025, acho que saiu em 2023. E, na verdade, como eu fui vítima da ditadura militar, tive preso 2 vezes, uma delas durante 4 anos, então a questão da manter viva a memória do que foram esses 21 anos de ditadura, de atrocidades, é uma responsabilidade que eu assumo definitivamente. E descobri muito recentemente que o segmento mais atingido pela ditadura não foram, ao contrário do que muitos pensam, aqueles que lutaram com armas na mão, ou aqueles sindicalistas, ou aqueles que apoiavam o governo João Goulart anterior, etc. O segmento mais atingido foram os indígenas. Então fui pesquisar, porque a ditadura construiu 2 grandes rodovias na Amazônia. A Transamazônica, que é horizontal, liga a Paraíba ao Peru, e a 174, que é vertical, que liga Manaus a Boa Vista. E ao abrir a 174, as Forças Armadas Brasileiras dizimaram mais de 2.000 indígenas só da etnia Waimiri-Atuari. Então eu fui atrás de toda a documentação desse fato e transformei num romance. Primeiro porque não tive acesso à área, ninguém tem acesso à área, né? Porque hoje ela é totalmente controlada pela Eletronorte e outras empresas que dominam a Amazônia, e conseguiram tornar os Waimiri-Atuari reféns dos interesses dessas empresas. E para mim foi muito importante ver que isso que a Cláudia falou, a Amazônia é uma área muito cobiçada, né? Ela é uma terra de ninguém praticamente, porque ela ocupa 60% do território brasileiro e, no entanto, tem apenas 30 milhões de habitantes, né? Entre indígenas e não indígenas. Então isso é extremamente preocupante, porque as nossas bandeiras em defesa dos povos indígenas estão inteiramente desconsideradas hoje pelos 3 poderes. Mas o mais responsável atualmente é o judiciário, porque não resolve a questão do marco temporal. Ou seja, esse absurdo de que, sabe, as terras indígenas só podem ser reivindicadas a partir da Constituição de 88. Isso é uma coisa esdrúxula, como a anistia recíproca decretada pela ditadura. Que anistia é essa de quem sequer foi investigado, julgado, condenado? Não pode ser anistiado. Sabe? Anistia é para quem foi condenado. Eu fui anistiado, mereço anistia, mas não quem
não foi condenado. Então, eu creio que a questão também grave, porque o governo federal criou o Ministério de Povos Indígenas, é o primeiro Ministério de Povos Indígenas do mundo, e, no entanto, as demarcações não caminham. Tem vários processos de demarcação completamente terminados, comprovados, e não se assina essa demarcação. Eu sei disso porque participei, quando estava no governo federal, da demarcação de Raposa Serra do Sol, né? E, infelizmente, sei de gente no governo que até hoje acha que não foi uma coisa positiva para o governo, porque se perdeu muito apoio político na área. Ora, não importa, sabe? Se perdeu apoio político e nós não soubemos trabalhar politicamente o avanço que representa a preservação dos povos indígenas. Aliás, são os únicos povos que sabem lidar com a floresta, que sabem realmente preservar a floresta e, ao mesmo tempo, extrair da floresta toda a riqueza que ela tem a nos fornecer, né? Agora, eu creio que isso tudo também tem a ver com outros processos. A ramificação é muito ampla. A questão da educação nas escolas. Por que o preconceito aos indígenas é tão forte no Brasil? Porque em nenhuma escola se adota uma instrução, uma educação realmente voltada para a importância desses povos, a evolução deles, como eles constituem a nossa raiz. Inclusive no projeto Genoma do povo brasileiro, que terminou no ano 2000, se esperava que o principal componente do nosso sangue, do nosso DNA, fosse o negro, por causa do grande número de escravos que vieram para cá durante 350 anos de escravatura, a mais longa das 3 Américas. E se constatou, com muita surpresa para os cientistas, que não, que é um indígena. Nós temos uma herança indígena muito forte, né? Todos nós, brasileiros e brasileiras. Mas nada sabemos. A nossa relação com os indígenas é a mesma relação que temos com a natureza, de sujeito e objeto, né? E não de sujeito a sujeito, não de alteridade. Cláudia, você como jornalista que cobre, né, esse tema, que participa, como é que você acha, como é que você avalia que as informações chegam para a sociedade em relação a esse tema? Como é que a comunicação é feita, né, sobre esse assunto? A gente tem, por exemplo, como você falou sobre a COP, né? A COP é uma coisa que está na pauta, né? Assim, mas as pessoas, a sociedade tem realmente recebe uma comunicação real, assim, direta sobre a nossa situação, né? O meio ambiente, esse tema de sustentabilidade. Então, está muito fragmentado. E eu não quero ser saudosista, porque eu não sou, mas tem algo que se perdeu quando a gente pulverizou a comunicação no dia a dia. Se perdeu a hierarquia dos fatos. Eu até hoje leio jornal em papel, porque, primeiro, que é um filtro que tenta ser um pouco mais abrangente do que as bolhas de comunicação. Então, eu vou dar um exemplo. Quando você pega uma folha de um jornal impresso, as manchetes têm diferentes tamanhos, porque tem algum profissional que, por exemplo, ontem, a gente está aqui falando em abril, né? Hoje, esqueci que dia é hoje, 12? 15, ó, estou perdida. Então, ontem, 14 de abril, na Folha de São Paulo, a principal manchete era 58% dos brasileiros estão reduzindo a quantidade de comida que compram, né? Então, assim, é muito sério. A maior parte da população brasileira está com dificuldade de se alimentar. E isso era uma pesquisa do Datafolha, parabéns, Datafolha, estava grande. E aí, lá pequeno, o Palmeiras ganhou do Corinthians, ou vice-versa, que eu não acompanho futebol, vai vir um novo filme, uma nova série, não sei o que lá. A maioria das pessoas hoje só se informa pela internet, onde tudo tem o mesmo peso. Então, assim, você está vendo ali uma notícia
importante em termos de geopolítica relacionada à segurança alimentar, ou o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com o Brasil, do mesmo tamanho tem a celebridade tal viajou para tal lugar. E tudo fica numa sopa, assim. E com o meio ambiente, a mesma coisa. As coisas são desconectadas, salpicadas, misturadas, fontes sérias com não sérias, e o ser humano tem uma coisa assim que eu acho bacana, de querer ter esperança. Então, por julgar que a gente está perdendo, até mesmo as pessoas interessadas no tema, estão perdendo o contexto das coisas, eu criei um programa que chama Semanas da Terra, hoje em dia. Durante 200 semanas, ele foi semanal, era um resumo das notícias ambientais, né? Eu falo esse programa nas minhas redes, Facebook, Instagram, YouTube e tudo mais, numa versão longa, o longo é tipo 15 minutos, e aí numa versão de 1 minuto. O que faz mais sucesso? O 1 minuto. Mas ali naquele 1 minuto eu vou correndo e falo as principais notícias, todas muito ruins, ao ponto de eu começar a ser acusada de pessimista, né? E as pessoas quererem muito boas notícias. Então, eu vou lá cavocar para conseguir boas notícias, mas elas, em geral, são pontuais. São assim, eu dei uma no programa. Agora o programa está mensal, porque eu estou com muita coisa para fazer e porque eu estava sentindo uma pressão da insatisfação das pessoas, de falar, como você vem aqui falar que está tudo ruim, né? E eu vou esquecer os números exatos, mas é mais ou menos isso. A gente perdeu, está lá no meu programa, mas é mais ou menos, a gente perdeu esse ano já uns 200 mil campos de futebol de floresta, né? E tem um projeto específico na cidade de Paulínia que plantou 200 mil hectares, que são 200 mil campos de futebol, que plantou 4 hectares de mata, né, de regeneração ambiental. Parabéns, eu dei as 2 notícias, só que eu dei e falei, presta atenção. Nós estamos aqui, tem 200 mil de destruição e tem 4 de regeneração. Não dá para, é meu dever profissional informar a vocês que nós estamos trabalhando em diferentes ordens de grandeza, porque muitas vezes as pessoas também vão juntando boas notícias, e as boas notícias, a maioria nem se confirma, porque são anúncios. O governo tal anunciou que vai fazer tal coisa. Assim como se deu há alguns anos atrás, as grandes empresas de refrigerante anunciaram que iam reduzir o plástico. E isso foi assim, avisado com fogos de artifício, grande boa notícia. Elas voltaram atrás e aí a notícia é desse tamanho, assim, a gente ia reduzir o plástico, não, agora a gente vai aumentar. Então, assim, está ruim, está bem ruim o acesso à informação, muita gente que não é da área, dando informação de uma maneira incompleta ou um pouco deturpada. Então, eu resolvi fazer o que estava ao meu alcance, que é usar todo esse tempo que eu tenho de experiência, tanto como jornalista quanto como ambientalista, para criar o meu programa, que não é um grande sucesso, porque ele traz más notícias. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre esses projetos, por exemplo, a Horta das Corujas, a União das Hortas Comunitárias, né? Como é que isso hoje continua? Assim, foi Sim. uma iniciativa de quantos anos? 10 anos atrás? A Horta das Corujas vai fazer 13 anos, né? É uma horta, a primeira horta comunitária em espaço público aberto da cidade de São Paulo. Existe a União de Hortas Comunitárias, as hortas estão se espalhando. Hoje em dia tem uma política pública municipal, inclusive, que chama Sampa Mais Rural. Então, tem surgido horta em escola. A Horta das Corujas não é a primeira horta da cidade, isso sempre existiu na periferia, nunca deixou de existir. E é interessante, porque foi a primeira horta, como estava na Vila Madalena, está, e é um lugar onde passam as pessoas que são formadoras de opinião e tudo mais, começaram a me ligar quando surgiu a horta, falaram, a Horta das Corujas é a primeira horta de São Paulo. Não. Vamos lá com muita calma.
Existia a horta aqui muito antes de pessoas na Europa acharem que a América existia um continente nessa região do mundo. Isso é ancestral. A primeira horta comunitária em praça pública aberta do Centro Expandido de São Paulo. Então, se tornou um pouco mais midiática. E me levou a me conectar e a conectar esse grupo com os agricultores das periferias. Tem uma horta em Guaianazes, chamada Horta da Vila Nancy, que está lá ininterruptamente desde os anos 80, é muito mais antiga, porque a agricultura urbana ela nunca desapareceu, ela desapareceu dos olhos da classe média, mas o povo, nas franjas da cidade de São Paulo, sempre precisou plantar comida, porque para complementar mesmo o prato do dia a dia, né? Então, esse movimento continua, é muito difícil fazer horta em espaço público acessível, porque aí a gente percebe que não são só os políticos que são corruptos. As pessoas, a maioria, a intervenção mais comum é uma pessoa ir na horta roubar a planta, né? Lá a colheita é livre, se você quiser cortar as folhas e levar, mas não, as pessoas roubam e roubam muito, é muito difícil manter uma horta. A gente acaba fazendo uma horta mais com plantas alimentícias não convencionais, porque são coisas que as pessoas não reconhecem. Então, assim, a gente conhece bastante da natureza humana quando vai trabalhar em espaço público. Frei Beto, e o projeto da FAO lá em Cuba, da soberania alimentar que você tem participado? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é esse trabalho e se tem alguma conexão com o Brasil, em que medida que o Brasil participa de alguma forma ou tem o que aprender com essa iniciativa lá. A conexão existe com o Brasil na medida em que o Brasil, às vezes, envia técnicos do IBAMA, participa de vários eventos continentais da FAO, para troca de tecnologia, expertise, investigações científicas. Nesse sentido, sim, o Brasil dá um apoio considerável, e principalmente através do Ministério de Desenvolvimento Agrário. Agora, o projeto é um projeto autônomo, né, do governo de Cuba, com o apoio da FAO, e que faz a ligação com outros organismos internacionais, como a União Europeia, que então financiam múltiplos projetos, né? Em Cuba, projetos na área de alimentação, agricultura, energia, é financiado sobretudo pela União Europeia e pela China. A China e a Rússia também cooperam muito. O problema é que Cuba não tem produção de energia de combustível fóssil, né, porque lá nunca teve petróleo nem hidráulico, porque lá nunca teve cachoeira. Eu até brinco dizendo que quem disser que tomou banho de cachoeira em Cuba pecou porque mentiu, né, porque não tem. Então, a energia lá tem que ser uma energia eólica, tem que ser e isso está sendo implementado agora, mais recentemente, né? Porque na medida em que a Cuba foi muito dependente da União Soviética, o problema do abastecimento de petróleo não era problema, na medida em que a Rússia assumiu Cuba como um estado, né, da União Soviética. Como eu acredito que a China, se tivesse mais espírito solidário, poderia assumir Cuba como um bairro de Pequim. Mas, infelizmente, a China não tem esse espírito solidário. A China é mais mercantilista mesmo, né, na sua relação com os países, embora atualmente esteja implementando bastante recurso técnico para desenvolvimento da energia eólica em Cuba. Então eu creio, e também a solar, energia eólica e solar. Então eu creio que as coisas têm avançado, mas aí entram outros fatores que também dificultam. Por isso que é um projeto
alentado, um projeto ousado, mas que enfrenta dificuldades estruturais muito fortes. Outra delas é o seguinte: Cuba não tem recurso para ter tecnologia no campo. Às vezes eu comparo com a Suécia. A Suécia tem uma área mínima de agricultura, mas tem uma super tecnologia. Então a Suécia exporta alimentos, além de abastecer a sua população, exporta alimentos. Cuba não tem essa tecnologia. O resultado, precisa ter mão de obra. Só que a Revolução Cubana propiciou ao filho do camponês o acesso à universidade. Ele foi para a universidade, mas não saiu camponês. Ele saiu médico, economista, professor, cientista. Foi para a cidade, não voltou para o campo. Então esse é outro problema que Cuba enfrenta, a mão de obra camponesa. Existe terra para todo mundo. Aliás, diga-se de passagem, a terra em Cuba não é estatizada desde o início da Revolução. Os camponeses têm direito à sua propriedade privada, a pequena agricultura, só são estatizadas grandes áreas de extensão de produção intensiva, como a cana-de-açúcar, etc., que hoje está em baixa, né? Já nem interessa mais Cuba investir nisso, porque outros países produzem mais e o açúcar de beterraba também é um dos fatores que pesa no comércio internacional. Mas o fato é que as dificuldades são grandes e Cuba é obrigado a importar 80% dos alimentos que consome, que é um peso infindável no PIB do país, né? E isso considerando o bloqueio, porque o bloqueio impede que essa importação seja facilitada, na medida em que os navios que aportarem em Cuba não podem aportar nos Estados Unidos. Então é preciso encontrar países que independam dessa boa relação com os Estados Unidos, como é o caso da Rússia, da China, do Irã. E segundo, ou então fazer triangulação. Os navios desembarcam seus contêineres na Jamaica ou no Panamá e os navios cubanos vão recambiar para Cuba. Então é todo um processo muito oneroso para o país também. Mas o povo cubano é um povo heróico, né, que já enfrentou muitos desafios, demonstra uma fantástica resiliência e continua resistindo, apesar das dificuldades econômicas muito graves que se acentuam nos últimos anos, desde a pandemia, e faz com que haja uma migração muito forte devido a razões econômicas, né? Então, Cuba está vivendo um momento muito difícil do ponto de vista da sua economia interna. Agora, voltando para falar sobre o Brasil, assim, como que vocês veem individualmente ou localmente o papel, né, das pessoas para contribuir para uma sociedade mais inclusiva e sustentável? Assim, como que a gente poderia falar disso de uma maneira mais local? Frei Beto. Olha, eu acho ainda nós estamos numa época muito primitiva de todo esse processo de educação ambiental. Concordo com a Cláudia, né? Infelizmente, a minha visão da COP30, na qual eu pretendo não comparecer, né, é a mais pessimista possível. Eu acho que realmente os países não estão nada interessados nessa questão, e isso que ela também chamou a atenção. A União Europeia acaba de decidir, né, devido a orfandade a partir da posse do Trump, né, aquela dependência dos Estados Unidos muito forte, que agora sofreram essa derrota, né, de ver o Trump se aproximando mais do Putin do que da própria União Europeia, e inclusive apoiando a hegemonia da Rússia sobre a Ucrânia. Então, a União Europeia acaba de desembolsar 800 bilhões de euros só para armamentos.
Imagina se metade disso fosse destinado à preservação ambiental, né? Quantas vidas, quantas coisas seriam salvas no planeta. Então, eu sou muito pessimista nessa questão. Eu creio que ela definiu muito bem, vai ser um evento, né? Vai ser uma grande árvore de Natal, um grande festival de eventos pontuais aqui e ali, sem a participação efetiva dos povos indígenas, que é uma contradição, já que decidiram fazer na porta da Amazônia, tinham que integrar os povos indígenas como protagonistas, como voz atuante participativa em todo o processo. E muitos chefes de estados importantes não virão, que é outro fator também que vai influir no fracasso dessa conferência. E a ambiguidade do governo brasileiro, né? Que, ao mesmo tempo, quer fazer um grande evento e, ao mesmo tempo, quer continuar com investimentos fortes em energia fóssil. Então, essa contradição toda vai levar, infelizmente, a uma derrota, a um fracasso, né? A Eco 92, a que a Cláudia se referiu, que eu acompanhei muito de perto, eu estava no Rio também, ela foi um êxito do ponto de vista de representatividade, um êxito do ponto de vista de decisões, embora não tenham sido levadas à prática, a maioria delas, mas foi um êxito, foi um marco na história política e na história mesmo da questão ambiental. Essa, infelizmente, será uma COP sem importância mundial, né? Porque nós estamos vivendo uma conjuntura de extrema mudança do caráter do capitalismo, e ele está se tornando cada vez mais predatório, né? Nós tivemos, a minha geração conheceu o capitalismo produtivo, industrial, conheci o capitalismo especulativo, e agora nós entramos na era do capitalismo virtual, né? Do capitalismo das big techs, com a diferença dos outros dois, sem nenhum tipo de incidência do poder público a essas gigantes da tecnologia. Então é absolutamente o ultraliberalismo total, né, de acumulação de riqueza na mão de uma minoria. Não é à toa que essa minoria já pensa em investir cada vez mais na corrida espacial para ver se eles encontram algum lugar aí no espaço onde possam construir um mundo sem pobres e sem as moléstias, as dificuldades que encontram na Terra, né? Já teve aí um maluco também que propôs construir ilhas flutuantes que pudessem mudar sempre. Por exemplo, se você tem uma ilha dessa, é como se fosse um condomínio de luxo, e você conduz a ilha como conduz um transatlântico. Você pode, por exemplo, escolher passar o verão durante 365 dias do ano. É só mudar de local e você estará sempre no ambiente de verão, né? E é trágico, parece ficção científica, mas pode ser levado a efeito, levando o mundo a uma catástrofe. Então, nesse ponto, eu acho que a nossa luta tem que prosseguir, nós temos que plantar essa semente, principalmente na infância e na adolescência, mas as armas são muito desiguais. Você, Cláudia, o que é que você pensa assim para o microcosmos assim, de cada um? Agora eu quero ser otimista. Eu tive uma aula aqui do Frei Beto, né, sobre essa interpretação errada do Gênesis, e eu acho que a nossa crise, ela é uma crise cultural, né? A crise de base é cultural, e aí as pessoas estão fazendo escolhas não muito a favor da vida quando elas votam, porque elas estão imersas numa desconexão com a natureza e até numa naturofobia, né? Que a gente vê nas menores coisas. Tanta gente que quer se livrar de árvore porque acha que uma folha caída no chão é sujeira, né? Ou a pessoa tem preguiça de limpar a calha da casa dela, então ela corta a árvore. Isso acontece muito, né?
E Frei Beto comentou que até em Cuba está acontecendo uma coisa que acontece no mundo inteiro. A gente está com carência de camponeses, né? Então, é muito recente na história da humanidade essa desconexão com a terra. Muito recente, não tem nem 100 anos. Você encontra uma pessoa mais velha aí, todo mundo tinha galinheiro em casa, todo mundo tinha horta em casa. Foi depois da Segunda Guerra Mundial que entramos nessa coisa do consumo, né? do comprar e do nada produzir, parar de produzir as próprias roupas, os próprios móveis, os próprios utensílios. Isso tudo era muito artesanal antes, né? E nesses 300 mil anos de história da humanidade, a gente tem um longo período de caça, coleta e jardinagem florestal, né? Já foi provado pela ciência que a floresta amazônica ela foi toda moldada, né? Ela foi toda trabalhada para se tornar um jardim do Éden, né? Para ter muito mais concentração das plantas que nos alimentam e alimentam os animais. Depois, há 10 mil anos, a gente virou agricultor, quase todo mundo camponês, ali vivendo o dia a dia, o ciclo, né? Quando o Frei Beto fala dessa ilha, isso é desconexão total, né? Se desconectar até do ritmo, dessa respiração da natureza, que faz muito bem para a gente. Entender que na primavera tem uma energia de expansão, o verão é todo muito solar, agora a gente está no outono, que é um momento mais propício para se recolher, para refletir, para descansar. Isso faz muito bem para a gente, né? Então, eu dedico a minha vida e acredito nessa mudança cultural. A gente precisa se reconectar e eu trabalho principalmente com a ecologia urbana. A ecologia urbana ela é muito importante, não só pelos benefícios locais, mas porque no Brasil hoje mais de 80% das pessoas vivem na cidade. Se a gente quer trabalhar com a consciência das pessoas, é na cidade, né? E quando a gente começa a plantar, pelo menos uma parte do nosso alimento, às vezes sem tanto sucesso, porque é bem difícil, a gente passa a valorizar aquela pessoa que produziu o alimento que a gente come todo dia, né? Então, eu queria deixar um convite aqui para reconectar com a terra, plantando, fazendo compostagem, mantendo as árvores e sendo a favor das árvores. Muitos condomínios por aí estão numa guerra, porque tem a turma que quer eliminar todas as árvores, né, para não ter trabalho e caminhar cada vez mais para um mundo desértico, né, árido, inóspito. E tem ali o partido da proteção da vida e de pensar que a cidade, inclusive, ela não é só de nós, humanos, né? A gente tem que pensar na cidade para as borboletas, para as abelhas, para os passarinhos, para os morcegos, que são bichos benéficos. Então, eu queria deixar esse convite. Eu acho que a gente está numa situação muito ruim, mas depende de nós. Se amanhã a gente acordasse e falasse assim, vamos compostar, vamos plantar, daqui a 10 anos a gente estaria numa situação muito melhor. Então fica o convite para se reaproximar da natureza, e essa questão do camponês ela é essencial. Ao longo dos nossos últimos 10 mil anos, quase todo mundo era camponês, né? Mas muitas pessoas faziam uma coisa e outra. Então, eu sou uma jornalista camponesa, né? E a gente vai precisar de gente que plante comida, porque esse pessoal que está plantando aí com drone, avião, colheitadeiras e máquinas enormes, está plantando matéria-prima para exportação, não está plantando arroz, feijão, couve, mandioca, tudo aquilo que a gente precisa para viver, né? Fruta, verdura e legume. A gente praticamente desconhece as nossas frutas nativas. Então, tem a agrofloresta aí, que é a maneira correta de fazer agricultura nos trópicos. O Brasil está se desenvolvendo nisso, então fica aí o convite para se juntar a esse movimento da vida boa para todo mundo que é gente e para todo mundo que não é gente também.
Bom, estamos chegando no final aqui desse episódio. Quero agradecer muitíssimo. Mas antes da gente acabar, eu queria que o Frei Beto divulgasse para a gente onde conseguiu seus livros. E a Cláudia queria que ela falasse um pouquinho onde acessar os seus programas. Frei Beto. Bem, quero agradecer a Cláudia Vanise por esse nosso encontro e dizer a vocês que nos acompanham que a minha livraria virtual, meu site, está em Frei Beto, tudo junto, Beto com 2 T's, .org. Aí você tem acesso aos meus artigos, aos livros, pode adquiri-los, recebê-los pelo correio a preço inclusive mais barato. Bom, uma honra estar aqui, admiro o Frei Beto há tanto tempo, não conhecia ao vivo, então para mim foi muito legal. Eu estou nas redes sociais, Cláudia Visoni, V-I-S-O-N-I, @Cláudia Visoni no Instagram, Facebook, YouTube, e também tem meu livro que chama Horta das Corujas, Minha História de um Pequeno Paraíso em São Paulo, e Guia para Plantio Urbano. Então aqui tem guia para plantar árvore, para fazer horta, para cuidar das plantinhas na cidade, e é isso aí, vamos plantar, né? Obrigada, Cláudia. Obrigada, Frei Beto. Obrigada a você que nos acompanhou. A gente encerra aqui esse episódio do podcast Frei Beto Entre Nós, que é produzido pela Mirar Lerros, com o apoio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Obrigada.